Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos fazer aí uma análise semanal para o S&P 500, ouro e Nasdaq, tá? Se você aí não é inscrito no canal, se inscreve aí. E se você já é inscrito, já sabe, deixa seu like e seu comentário aí. Eu tô atualizando aqui, hoje é domingo, né? São 11 horas da manhã aqui, tô atualizando o indicador. E a gente vai fazer uma pequena análise do que a gente pode esperar desse primeiro movimento prévio do que a gente tem, né? Você sabe que os pontos, por mais que a gente analise aqui no indicador 5DT, ele muda todos os dias, né? Pouca coisa, mas muda, tá, gente? Vamos lá, então. Vou começar aqui, pessoal, com o S&P 500, tá? O S&P 500 nos mostra aqui uma dinâmica de... até o momento, né, uma breve desconstrução do que o mercado está fazendo, um breve pullback, tá? Quando eu diminuo o gráfico, o pessoal do VIP conhece bem quando eu faço esse movimento, e para mim poder ver o volume que está sendo ancorado, eu consigo ver o que? Mais gama negativo puxando o ativo do que gama positivo puxando o ativo. Eu tenho mais um movimento de agora puts defensivas do que calls defensivas. Tá vendo? Né? Então isso me mostra uma certa desmontagem de curto prazo de estrutura do market maker, tá? Aqui a gente consegue ver também pelo lado do delta, né, um movimento aqui de defesa de fluxo bem interessante, tá? E a gente combina daí a estrutura com o fluxo. Eu consigo ver aqui no GAC Strike Bars, tá? Os 6.850 como o nosso maior pico praticamente de gama negativo. Quer dizer que se perder esse strike aqui, a chance do mercado redear aqui para baixo, no put wall por vol, é bem interessante disso acontecer. A mesma coisa acontece com esse pontinho aqui, ó, de delta negativo, tá? Perdeu esse delta negativo aqui, ó, strike para baixo, gente. E isso é confirmado pelas próprias linhas estruturais também do nosso indicador aqui. O que eu tenho? Eu tenho o meu Gamma Flip dinâmico trabalhando nessa área, tá? Então, abaixo ele já vai começar de curto prazo a amplificar esse movimento. E veja aqui, ó, o Delta Flip, ele está exatamente no nosso maior ponto de delta negativo, via volume aqui, né? Que me mostra as barras de volume aqui. Então, se perder esse fundo aqui e essa estrutura de gama negativo por open interest, gama flip estrutural e delta negativo por open interest for perdido, acontece um deslocamento de preço aqui muito rápido até a próxima defesa de fluxo, que é o delta negativo por volume nessa região, put wall por volume e gama negativo por volume nesta região aqui. Então, 6.800 se torna um ponto de defesa, tá? Estrutural. A chance do mercado bater aqui, trabalhar um pouco para sentir a intenção de defesa, para talvez testar de volta essa região e continuar caindo níveis mais baixos, tá? Pode ser que ele faça esse movimento. Se o mercado se concentrar acima do Gamma Flip dinâmico, ele tem aqui um belo de um teste, tá? Estrutural. Eu tenho um Fairvalue Gap não mitigado aqui, ó, e logo dentro praticamente desse Fairvalue Gap eu tenho um Break Block aqui também e gama positivo por open interest. O mercado precisa superar esse gama positivo por open interest para que todo esse delta positivo faça sentido, tá? E esse gama positivo aqui estabiliza o mercado para que ele possa tentar ter forças para romper o call wall por open interest. Uma vez que ele rompe o call wall por open interest, aí ele tem fluxo forte para comprar até lá em cima, gente, ó, até o delta comprador aqui, tá? Onde eu tenho aqui praticamente uma barra de volume de calls e muito próximo do meu call wall por volume aqui, tá? O volume aqui não é tão alto, tá? De gama positivo, o imã não é tão forte, nem, ó, o interesse em delta comprador é tão forte aqui. Tá, o delta comprador de defesa está mais abaixo do que acima, tá? Para estabilizar o fluxo comprador. Só que durante a semana, se o mercado se manter acima dos 6.900, isso se torna uma realidade daí, porque todo esse fluxo vai aumentar e até desaparece esse delta negativo aqui, tá?
Mas, a princípio, nesse momento hoje, tá, o mercado está puxando pullback para baixo, não para cima. Vamos falar agora a respeito do ouro. Tá? O ouro aqui, ele também está num movimento, quando eu olho ele, um movimento também muito mais negativo do que positivo. Tá, ó. Tá vendo? Quando eu diminuo aqui, ó, não tem gama positivo puxando o ativo para cima. Isso me mostra pullback vendedor, tá? Ainda mais se o mercado perder essa região de put wall aqui do 4.000 pontos praticamente, ele vem testar a estrutura aqui, tá? Tanto do gama flip estrutural quanto do gama negativo por vol. Tá vendo que o nosso maior gama negativo de volatilidade no Gextrack Bars está bem aqui também, tá? E isso tá muito ligado a, olha só, meu strike, meu terceiro praticamente maior strike de delta negativo. Tá bem forte o delta negativo, ó, o mercado não tá comprando fluxo, o mercado tá vendendo fluxo forte aqui no ouro. Tá? Então a chance do mercado vender ouro é muito grande, gente, é muito grande. Ainda mais se o mercado perder esse put wall aqui por vol no 4.000, você venda rompimento e venha buscar o 3.975, 3.970, e se continuar a amplificação, o combustível vai aumentar ainda mais e o mercado vem testar a estrutura por open interest nesses blocos de ordens aqui, tá? E a Val Trigger aqui também como gatilho de volatilidade. Tá? Então, fica bem esperto com o 4.000 pontos do ouro. Se ele conseguisse sustentar essa defesa, certo? Aí é lógico que a gente tem toda uma estrutura de gama para trabalhar aqui, passar também por esse delta positivo e tanto o delta flip quanto o delta positivo por operante para ganhar fluxo para levar o preço para romper esses strikes aqui. Certo? Aí, se isso acontecer, se ele conseguir ficar acima disso, essas barras de gamas durante a semana vão começar a aumentar, certo? Essas barras de delta vão começar a ficar positivas e talvez esse delta negativo aqui nem faça mais sentido, tá? Se conseguir comprar fluxo via delta e gama, o mercado vem testar daí essa região aqui, ó, do delta negativo. Tá? E talvez até o call por vol. Mas então o nosso termômetro está aqui, ó, no teste do put wall por vol aqui no 4.000 pontos, tá? Segurou com volume, entrou ação institucional, usa essas regiões como pullback e leva o preço para cima. Contrário, é válido também. Perdeu essa regiãozinha aqui, é vala, tá? Ó, teste e segue o fluxo vendedor. Vamos falar de Nasdaq, então, para fechar nossa análise aqui semanal. Nasdaq também o book dela é um pouco mais solto, né? E mostra aqui para mim algo bem interessante. Quando eu aumento aqui o tempo gráfico para ficar melhor, né? A análise do fluxo e da estrutura, eu consigo já ver aqui uma defesa institucional muito forte. Olha só, gente, no 26.000 pontos, tá? O mercado deixou a liquidez interna aqui para mim, tá? Bem aqui, ó, ele me deixou aqui uma liquidez interna, certo? Então veja que se o mercado ficar acima do 26.000 pontos, eu tenho gama positivo por open interest e delta positivo por open interest, sustentando o preço para tentar vir buscar volatilidade. Veja a quantidade de calls negociadas que eu tenho aqui, só que olha, o book está vazio aqui, ó, de gama positivo, tá? Tá vazio, então não tem tanto imã de preço. Assim como eu começo a perceber que começam a ser alocadas aqui, ó, puts de defesas, ok? Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque se perder essa região do 26.000 pontos, eu tenho tanto o gama flip dinâmico como o gama flip estrutural forçando o market maker a vender. Eu vou ter ajustes aqui no GAXP no 25.784 e eu tenho que ficar de olho aqui na Val Trigger no 730, né? Tem um pontinho de puts aqui bem interessantes, relevantes, mas que podem servir apenas, né, como um ponto de suporte para testar a oferta, para continuar a trazer o movimento, talvez, para esse novo ponto de delta comprador aqui. Aí, gente, a estrutura mostra para gente que o gama positivo por open interest está aqui,
tá? E o gama positivo por volume tá lá em cima, tá? O mercado precisa ficar acima do 26,020 para ele ganhar força compradora. E ainda tem que passar, tá? Pelos 140 aqui, o que não vai ser muito fácil, né? Tem uma defesa bem forte aqui. Há mais chances do mercado continuar trabalhando esse fluxo de pullback do que ele comprar, tá? Há mais chances de fazer isso. Quer dizer que vai fazer isso? Não, gente. Não temos certeza, o mercado nem abriu ainda, mas olhando aqui, ó, o termômetro, nossa âncora, por assim dizer, institucional, está no 26 mil pontos. Para baixo dele é vala, segue o fluxo, tá? Para cima, briga, né? O mercado tentando conter esse movimento ainda de alta, tá? Mas daí durante a semana isso pode mudar se o mercado conseguir ficar acima desses pontos. É lógico que se não conseguir, isso aqui se torna resistência forte e daí o mercado, o market maker é obrigado a redear para baixo e daí os pontos de fluxo, tá aqui no 425 e os pontos de defesa estrutural tá lá embaixo, gente, ó. Tá lá embaixo, tá? No 25 mil pontos. Então pode ser que o mercado esteja começando a fazer dentro daí agora, a gente está falando de fractal, tá? Dentro desse fractal todo aqui, ó, o mercado pode estar começando a corrigir, desmontando posição aí para trazer o preço mais para os pontos de equilíbrio, tá? Pode ser que o mercado esteja começando a fazer isso em Nasdaq e o que vai determinar isso para nós, né? É o começo da semana, ó. O mercado bateu o primeiro alvo de todo esse movimento para baixo, tá? Voltou a testar demanda na nossa retração de Fibonacci lá no 75%, deu um novo fluxo de venda. Então no fractal maior, se esse aqui for rompido, tá vendo como o segundo alvo de Fibo está próximo desse volume de puts e da Valtraiger aqui, se torna uma realidade, tá? Aí o mercado trabalha de volta à estrutura e se continuar o fluxo, ó, como a Fibo não mente para nós, né, ó, o 61.8 da retração junto com toda a parte de delta de fluxo, né, Val ataque aqui, muito forte, né, muito forte mesmo essa região aqui do 25.400, tá? E acima o mercado precisa ter fluxo, tá, de delta crescendo aqui durante a semana para isso valer a alta, a continuidade de alta, beleza? Quer aprender mais? Quer ver isso aqui ao vivo todos os dias, né? Já sabe, grupo VIP, vem, só vem. Forte abraço e até o próximo vídeo.